Com o intuito de resgatar a história mackenzista, o Centro Histórico Cultural Mackenzie, desde 1997, vem trabalhando no projeto Memória. Esse projeto ele tem o intuito de coletar o depoimento de memória oral desses colaboradores, professores e antigos alunos do Mackenzie, contando a sua história de vida e a relação com a história do Mackenzie também. Temos coletado algumas entrevistas, expandindo os nossos horizontes e trazendo mais informações a respeito de personalidades não só mackenzistas, mas brasileiras. Você terá a oportunidade de ver e conhecer esse material. Para essa temporada, nós selecionamos algumas das 30 entrevistas emblemáticas que já possuímos em nosso acervo, que foram recuperadas e editadas. Fique agora com o projeto Memória da escritora e roteirista Tatiana Belink Gouveia, que veio para o Brasil em 1929, aos 10 anos de idade, foi aluna da escola americana, era uma ávida frequentadora da biblioteca. Essa entrevista foi gravada em 2005 e você conhecerá um pouco mais desses 150 anos de história do Mackenzie a partir do olhar dessa antiga aluna. O Centro Histórico e Cultural Mackenzie está de portas abertas a todos os pesquisadores que se interessam em conhecer mais sobre a nossa história. Basta entrar em contato conosco através do e-mail memoria.chcm@mackenzie.br. Para saber mais sobre as nossas programações, siga-nos em nossas redes sociais pelo Instagram, Facebook e YouTube através do @chcmackenzie. Eu me chamo Tatiana Belink, nome de solteira, Gouveia de casada, Tatiana Belink Gouveia. Para o trabalho, como escritora e roteirista, enfim, tudo que eu fiz, eu uso o nome de solteira, Tatiana Belink. É a minha grife. E eu vim ao Brasil aos 10 anos de idade, 10 anos e 6 meses, com meus pais e 2 irmãos menores do que eu, em 9 de 9 de 1929. Faz um tempão. E chegamos aqui a São Paulo como imigrantes mesmo, por causa de problemas na Europa, na Letônia, em Riga, onde nós morávamos. Eu nasci em São Petersburgo, em Petrogrado. Eu gosto de contar isso porque o navio, foram 3 semanas de navio, né? Desde Hamburgo até o Rio de Janeiro. Depois viemos para Santos com o mesmo navio. Mas quando o navio atracou no cais do Rio de Janeiro, eu olhei da morada e vi lá embaixo uma coisa espantosa, que era um caixa de bananas do meu tamanho, e eu só conhecia a banana uma por ano. Importada, complicada, que meu pai levava uma vez por ano, uma banana, e a gente repartia, eu e meu irmão, milimetricamente. E eu imaginava que banana nasce em algum país tropical, que eu também não sabia bem o que era, numa palmeira altíssima, com grandes folhas desse tamanho, palmas, e em cada uma banana. Então era uma coisa rara. E já ver um cacho de banana com 4 andares de bananas toda a volta, eu imaginei que aqui era aquilo que eu conhecia como cocanha, como Schlaraffenland, a terra da fartura, onde as galinhas, os frangos assados já vêm assados e entram pela boca, sem ninguém precisar trabalhar. Nós viemos parar na rua Jaguaribe, em Santa Cecília, primeiro numa pensão, onde meu pai estava, que ele chegou antes de nós, né? Ele nos mandou vir 2 meses depois. E já falava português, ele era mesmo poliglota, muito competente, muito talentoso, falava português. Falava e escrevia. Porque a primeira coisa que meus pais fizeram quando chegaram aqui era de se inscrever em 2 bibliotecas circulantes, então para não perder contato com os livros. E a primeira escola onde eles nos matricularam era uma escola alemã. A escola era muito rígida, o ambiente era muito desagradável, e um trimestre depois pulamos fora porque batiam nas crianças lá, nos meninos. Eu me queixei para meus pais, pulamos fora, e em seguida eles nos matricularam na escola americana anexa ao Mackenzie College. E aí já ficamos no Mackenzie. Meu irmão menor entrou na escola americana aos 6 anos e saiu engenheiro para o Mackenzie. E eu passei 6, 7 anos da minha vida no Mackenzie. Enfim, no Mackenzie foi um alívio. Na escola americana do Mackenzie
foi o próprio paraíso, a Escola Risonha em Franca. E tinha a biblioteca A, que existe até agora, Jorge Alexander, que é um prédio de 3 andares, que foi o meu encanto, foi para onde eu corri. A primeira coisa que eu fiz foi voar para a biblioteca para pegar livros em português. Quando eu fui lá, com 12 anos, fui direto correndo para uma estante grande e o bibliotecário me disse: essa estante não é para você, não é para menina. E eu, espantada, perguntei: existem livros de menina e de menino? E ela disse: não, aqui são impróprios. Aí eu perguntei de novo: o que é livro impróprio? Não sei o que é livro impróprio e o que é um livro impróprio num colégio. O que é isso? E a moça não explicou nada, disse: para você é essa estante aqui. Me mostrou uma estante pequena, ao meu alcance, com uns livros lá que eu não sabia o que era. Disse: daí você pode tirar 2 livros, levar para casa e devolver. Tinha um livro que tinha autor, senhora não sei quanto, senhora Leandro Dupré. E eu perguntei se senhora é nome de escritor. Acho que fiquei escandalizada. Mas levei não esse livro, outros 2. E eram até traduções de coisas francesas, Madame Delis, outra Madame, né? Li, não gostei, me queixei para meu pai e disse: olha, me obrigaram a pegar livros numa estante boba lá de livros bobos, não gostei, o que eu faço? Aí ele disse: você não faz, faço eu. E escreveu um bilhete, uma carta para a bibliotecária e para a diretora do curso, dizendo que Tatiana, minha filha, está autorizada a tirar da biblioteca o que ela quiser. O que foi um grande escândalo, porque todo mundo ficou horrorizado que uma fedelha, uma pirralha de 12 anos pudesse tirar da biblioteca o livro que quisesse. Mas a autoridade paterna era a última instância, então eu comecei a tirar os livros que eu queria na grande estante masculina imprópria. Eu lia tudo que me caía das mãos, comecei a ler muito cedo, antes dos 5 anos. Então eu lia tudo, não entendia da missa à metade. Às vezes perguntava para o meu pai, para minha mãe, o que é isso, o que é essa palavra. Mas lia tudo. E peguei uma fluência na leitura que me ajudou o resto da vida, né? Principalmente na escola, quando cheguei ao Brasil e não sabia nada, né? Então, eu comecei assim, e logo eu tinha meus próprios livros, e tinha escola, e peguei esse micróbio muito cedo. Não que fosse muito CDF, não era, pelo contrário, eu lia, eu tinha o livro no colo durante a aula, mas eu prestava atenção, eu ouvia a aula, né? E tinha ótima memória, muito boa mesmo. Sabia tudo tirava de letra com facilidade. A tal ponto que no segundo, terceiro trimestre na escola americana eu fui primeira aluna da classe em português, sem saber falar, quer dizer, falando, mas daquele jeito, trocando es e s, os e os, que às vezes eu troco até hoje, sabendo o que estou trocando. Quando eu tinha 12 anos, havia uma de quem eu gostava, chamava Dona Alice, e não me lembro do sobrenome, das outras eu não me lembro. Agora, no Mackenzie, já mais adiantada, havia professores de que eu gostava muito, homens, principalmente professores. Sei que as professoras eram mais exigentes, mais sérias, né? E eu, como sou uma pessoa que não se leva a sério, eu levo a sério as crianças, eu levo a sério o trabalho. Mas a minha pessoa eu não levo muito a sério, eu brinco muito. E com isso, eu fui levando a vida alegremente e os professores do curso, do terceiro curso que eu fiz, o terceiro e derradeiro, que era o curso de correspondente, curso comercial bem adiantado, com muitas matérias importantes, assim como economia política, legislação fiscal, coisas assim, não só datilografia, taquigrafia e essas coisas. Inglês, francês, português, muito forte, né? E tinha que escrever muito. Eu era muito boa em redação, que se chamava composição naquele tempo. Então eu era muito boa aluna. Boa aluna
por isso, não porque fosse muito estudiosa. Eu gostava muito do dean, do diretor do curso, chamava-se Alfred A. Anderson, Mr. Anderson. Eu gostava muito dele, ele era uma pessoa muito inteligente, um senhor, né? Para mim, ele era tipo a idade do meu pai, provavelmente, que meu pai também não era velho, tinha 45, 46 anos. Mas para uma garota de 16, 17, ele era um senhor, né? E ele era divertido, era alegre e entendia aquelas meninas levadas, das quais acho que a mais levada era eu, a tal ponto que ele me batizou de Dynamo, o Dínamo, porque eu era, eu era. Ele até compôs um poema que era cantado sobre as 32 garotas, 230 Merry Lasses, 32 garotas alegres. 230 merry lasses, bright-eyed and full of fun, both to and for our classes, we take it on the run. Estavam sempre correndo para a aula, da aula, os olhos brilhando, etc. Então era um poema muito simpático, ele gostava daquela nossa turma de garotas de 16, 17 anos, 15. E eu era a mais boneca delas. A gente, as classes eram mistas, né? Mas no recreio era separado. Nós tínhamos um jardim para as meninas e éramos supervisadas por uma senhora muito fina chamada Dona Heloísa, granfina, patrocentona, que chaperone, né? Tomava conta das donzelas lá. E os meninos estavam em outro jardim lá, em outro espaço. Mas no barzinho a gente se encontrava. Então no barzinho era aquela festa, né? Tinha coisas gostosas, tinha guaraná, coisa que eu não conhecia, uma bebida assaz extraordinária. E chocolate, que era uma bebida maltada, sanduíches, enfim, e sorvete, e o encontro social, né? A gente brincava, não chegava a namorar propriamente, mas o que se dizia naquele tempo, flertava, trocava olhares. Foi o primeiro baile, no grande salão. O salão era o salão de ginástica, mas era usado para festa, para baile, bailecos. Então, uma orquestra, um baile mesmo, à noite e tal. E a primeira vez que eu quis ir a um desses bailes, eu tinha 15 anos, eu acho. Eu nunca tinha ido a um baile. Então eu pedi, papai, você me leva, me acompanha para o baile do Mackenzie? E meu pai disse, o quê? Você pensa que eu sou babá? Eu não sou babá, não. Se você não tem classe para arranjar um cavalheiro para vir te buscar em casa, te acompanhar e te trazer de volta para casa depois do baile, então você não vai para o baile, fica em casa. E fiquei. Daquela vez eu fiquei. Da próxima vez eu tinha um cavalheiro. Eu fui a cofundadora da MacMed. A MacMed era aquela competição poliesportiva entre a Faculdade de Medicina da Avenida Doutor Arnaldo e o Mackenzie, perto um do outro. E eram todas as modalidades de esporte, tênis, natação, futebol, tudo. E tinha torcidas muito ardorosas dos dois lados, e cantavam, e torcida, como torcida de futebol, não só no futebol. E eu era meio puxador de torcida, inventei até letras para as musiquinhas que cantavam, contra as musiquinhas dos médicos, era muito divertido, era muito engraçado. Me escapa agora. Isso! Eu conheço uma menina que ali na esquina, ali na esquina, ali na esquina, namorava há muito tempo o rapaz da medicina, mas em seco e na piscina, vencemos nós a medicina, e a menina foi parar na nossa esquina. Já os médicos cantavam o esqueleto, o símbolo deles era um esqueleto. O esqueleto da faculdade está guardado em creolina, hoje acordou e deu um berro, quem vai ganhar é a medicina. Eu inventava coisas assim, inclusive o tal clube que se reunia na minha casa, que era uma tertúlia literária.
mais ou menos, chamava-se Clube Papai, eu não sei porquê. E nós nos reuníamos, rapazes e moças da nossa turma, de outras turmas, de várias classes, e a gente lia, dizia poemas, brincava, dançava, comia toda sorte de quitutes e coisinhas. E minha mãe e meu pai, quando tinha essas reuniões uma vez por mês, lá em casa, eles arranjavam o programa e iam embora, para não nos atrapalhar. Então não tinha pai nem mãe atrapalhando. Em casa. Tinha até uma publicação mimeografada, em que eu não tenho mais, devo ter um número ou dois, mas não sei onde está tudo em algum arquivo semi-morto. Era, eram crônicas, eram poesias, eram discussões. Era animado. Aliás, o Mackenzie tinha uma publicação, mas essa impressa, um folheto em várias páginas, chamado Mackenzie. E tinha notícias do Mackenzie, de coisas, toda sorte de coisas, até política, alguma coisa, enfim. Mas eu tinha uma coluna social lá. Eu era Kodak, eu assinava Kodak. Por que Kodak? Porque eu fotografava as pessoas, fotografava em palavras, né? Não tinha ilustração, era só texto. E eu brincava, mexia com os meus colegas, com os senhores engenheiros da faculdade de engenharia e assim por diante. Brincava. O nosso, papai, a gente imprimia em mimeógrafo. E tinha tanta brincadeira, tanta coisa engraçada, que alguns dos meninos levavam isso, vendiam no Mackenzie. Ah, isso era o jornal do nosso Clube Papai. Por que se chamava Elefante, eu não me lembro. Ah, sei por quê. Porque a casa onde o TESP fazia seus ensaios para televisão e para teatro era um palacete na rua Arthur Prado. Na Liberdade, era uma rua muito importante. Até o Palácio do Arcebispo era nessa rua. E eu conheci o Júlio nessa casa. Era um palácio, um palacete, até de Ramos de Azevedo, uma casa muito rica. Eu conheci o Júlio lá. E quando a mãe do Júlio morreu, ele herdou essa casa. E era o Elefante Branco, nós chamávamos de Elefante Branco, porque era muito grande, muito antiga, muito rica, num lugar muito caro. A gente não tinha dinheiro para reformar, nem para morar lá, nem para nada, era o próprio Elefante Branco. E chamava-se Elefante Branco, os ensaios eram lá, e o jornalzinho se chamou Elefante por causa disso. E me inscrevi numa lista de funcionários procurados por firmas que se dirigiam ao Mackenzie. O Mackenzie tinha listas de firmas que esperavam por formandos, engenheiros que se formavam, secretárias, correspondentes, para cargos nessas entidades aí, nessas firmas. E havia lá um anúncio que eu achei interessante, que procuravam uma secretária bilingue, que escrevesse em inglês e tal e coisa, e para se apresentar para uma entrevista, né, para ver se era aceita. E era uma multinacional americana, um frigorífico, Swift, para ser exata. E lá fui eu me apresentar para uma entrevista. Eu fui devidamente entrevistada em português e em inglês. Fizeram várias perguntas, fiz um teste e fui aprovada. E aí eu o tempo todo pensando, eu não quero ficar aqui, eu acho que não é isso que eu quero. E quando eu não esperava ser aprovada, nem imaginava, mas fui. E aí ele disse, serve. E eu pensei, e agora, o que eu faço? Eu não quero ficar aqui. E ele perguntou quanto a senhorita quer ganhar como primeiro ordenado. E eu pensei, com meus botões, vou chutar alto, vou pedir uma coisa impossível, assim eles não aceitam e eu vou para casa, não quero. Porque naquele tempo, engenheiros recém-formados que iam trabalhar na Light, em grandes firmas assim, estrangeiras,
ganhavam 400 mil reais, que era um bom ordenado para começar. E o chute que eu dei foi o dobro. Ele perguntou quanto, eu disse 800. Disse, agora ele me chuta, a escada abaixo. Pois sim, aceitou. Eu tenho acompanhado. A leitura é obrigatória na escola, né? O livro é obrigatório. Mas, de modo geral, não é muito bem feito isso, porque é uma leitura impingida, forçada. Em muitos casos, estou falando do curso primário, né? Do básico. Em muitos casos, excessivo número de casos, as próprias professoras não leem, não liam quando crianças, não sabem passar essa paixão que é o livro, a leitura. E também são coisas que mandam ler todos a mesma coisa, e isso está errado, né? Não deve mandar, para começo de conversa. Livro de ler, de prazer, de lazer, tem que deixar, não mandar. Que mandação é essa? Manda ler livro sei lá, de geografia, alguma coisa que matéria do currículo, mas leitura, literatura, não tem que mandar nada, tem que deixar, tem que dar acesso, tem que expor a criança ao livro, tem que expor o livro à criança, levar as crianças a bibliotecas, deixar mexer nos livros, abrir o livro. Eu sei de escolas que trancam os livros numa estante para as crianças não estragarem os livros. Você já viu uma bobagem, para não dizer... Eu hoje leio, escrevo, faço palestra. É isso que eu faço. E dou entrevista, como agora. Tive 2 filhos, 5 netos, 3 bisnetos, por enquanto. Olha, o meu filho mais velho começou no Mackenzie no Jardim da Infância, na escola americana, com uma professora maravilhosa chamada Dona Nicota. Não sei se vocês têm lembrança dela, ela era uma professora montessoriana. Ela tinha o método Montessori e era um encanto de criatura. Muito amorosa, muito inteligente. Mas meu irmão menor, por exemplo, entrou no Jardim da Infância, na escola americana, e saiu engenheiro, né, pelo Mackenzie. Meu outro irmão fez ginásio, colégio, e eu também, né? Tivemos muito contato e o Mackenzie teve muita importância na nossa vida. Muita. E sempre muito prazerosamente, foi sempre muito agradável. Nossa, você sabe o que são 85 anos, 86 anos em São Paulo? Tem tanta coisa, tanta coisa. Não sei o que você não me perguntou. Não sei, me perguntam tantas coisas sempre, eu nem sei mais. Se eu gostaria de voltar ao Mackenzie? Se eu tivesse outra vez 12 anos, gostaria. É. E talvez eu fizesse um curso de filosofia aqui que eu não consegui, nem quis terminar. Eu faria um curso superior, mas não seria letras. Eu acho que se eu fizesse letras eu não escreveria. Eu teria medo de escrever. E assim como eu sou assim, meio diletante em tudo que eu faço, eu vou fazendo. Agora, se eu tivesse um método sério, eu teria medo, eu acho.